Agora, o Leão XIV, dizem que ele está se inspirando no Leão XIII, né? O que o Leão XIII fez? Lembrando que esse nome Leão foi falado muitos... O último Leão foi no início dos anos 1900, acho que 1903 ou um pouco antes. O que o Leão XIII fez? E as pessoas só enxergam isso. Ele publicou uma encíclica chamada Rerum Novarum. Rerum Novarum é das coisas novas, né? Res é coisa, res pública é coisa pública. E uma encíclica é um... A encíclica quando ele estabelece ali uma orientação para a igreja, né? Tá. E essa encíclica das coisas novas, você vê, início dos anos 1900, ele está convidando a igreja para ser uma igreja mais aberta para o povo, mais aberta para as causas sociais. Então, muitas pessoas acharam que quando ele escolheu o nome Leão XIII, ele está escolhendo o nome de um cara que foi o pai de uma visão social da igreja, portanto progressista. Mas a gente não pode esquecer que tem outros dois leões aí que se destacam na história. Primeiro é o Leão X. Leão X foi o que sucedeu Júlio II, e a gente está falando dos anos 1500. Júlio II ele começou as reformas da Basílica de São Pedro. Só que quando o Papa Júlio II morreu, chegou ao poder o Papa Leão X. Leão X era da família Médici, lá de Florença, italiana, família famosa por ser patrono das artes. Então, Leão X foi o Papa que praticamente construiu a Basílica de São Pedro, como ela é. E ele achava que a Basílica de São Pedro deveria ser a igreja mais bonita do mundo. Ele achava que a Basílica de São Pedro que tinha na época não era digna de ser a sede do cristianismo, do papado. Só que aí, obviamente, falaram para ele, cara, para fazer tudo que você quer fazer, você quer contratar todas as tartarugas ninja, né? Michelangelo, Donatello, né? Rafael. Você quer contratar esses maiores artistas aí para fazer obras aqui, né? Capela Sistina, onde acontece o conclave. Como é que Michelangelo vai pintar isso tudo? É a mão de obra cara. De onde que a gente vai tirar esse dinheiro? Aí Leão X instituiu o ano excepcional de jubileu. Tá acontecendo agora. A gente tem um ano de jubileu também. O que é um ano de jubileu? É quando você pode comprar uma indulgência. Você pode garantir a sua salvação. Isso é um problema, né? O pessoal diz que crente que vende terreno no céu. A igreja já vendia, né? Não só terrenos, mas objetos também, com a simonia, que é a venda das coisas sagradas. Isso gerou a Reforma Protestante. A Reforma Protestante acontece quando Martinho Lutero vê a igreja vendendo a salvação. O cara pagava tantos ducados para não ter que ir para o purgatório, ou para garantir, se ele pagar uma indulgência plenária, ele poderia pecar à vontade, que ele já estava garantido no céu. Então, uma coisa louca, né? Tinha gente, por exemplo, a gente vê em livros de história, que por onde passava os emissários da venda das indulgências, no caso da Alemanha ou da Saxônia, na área de Martinho Lutero, era o Johann Tetzel, foi o escolhido para vender indulgência. Os livros de história, alguns dizem que por onde esse Johann Tetzel passava vendendo indulgência, aumentava a criminalidade. Porque o cara queria matar o vizinho, aí ele pagava a indulgência e depois matava, porque estava garantido já. Então, é uma coisa maluca, né? E Martinho Lutero viu aquilo e ele começa a ideia de que a salvação é pela fé. E ele, se inspirando ali no livro de Romanos, ele conclui, né, que Romanos diz: o justo viverá pela fé, de fé em fé. Então a salvação não é paga nem é pelas obras. Aí ele vai descobrir o apóstolo Paulo escrevendo, né, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, e nem das obras, para que ninguém se vanglorie. Então ele cria o conceito em latim que é sola fide, só a fé, né, sola gratia, só a graça. Sola Scriptura, só a Escritura, só a Bíblia. Então, a Reforma Protestante começa na época do Leão X vendendo indulgência para embelezar a Basílica de São Pedro. Então, o fato do Papa Leão XIV escolher o nome Leão, por um lado ele está homenageando o Leão XIII, que tinha a causa social, que ele tem também, com todo o seu trabalho no Peru, mas tem também a questão da Reforma Protestante. Sim. Né? Talvez não resolver esse problema que aconteceu. Agora, o primeiro Leão, o Papa Leão I, ou Leão Magno, ele foi o cara que fez um negócio muito interessante, porque foi na época dele, Antigona, que Átila o Huno invadiu a Europa. Imagina o cara lá no Estreito de Gibraltar, aí a Península Ibérica vira islâmica, né? Aí os portugueses e espanhóis tinham que lutar as guerras contra os muçulmanos, né? As guerras da Reconquista, contra os moros, né? Meu pai é espanhol, né? Então, ele dizia que minha avó... Eu conheci minha avó, conversei muito com ela, mas não sobre esse assunto. Que ela falava muito dessa época da história, né? Ela, não, quando os moros invadiram... Eles chamam de... Em vez de falar mouro, né? Minha avó falava moros, né? Moros. Os moros, quando eles invadiram a Espanha, foi uma coisa terrível. Sérgio Moro. Deve ter conexão, né? Então, ela morria de medo, né? Dos moros. Foi uma época que foi muito difícil, porque realmente foi uma invasão à Europa. E o Átila, o Huno,
Ele foi indo para